Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, gente, hoje passando aqui mais uma vez rapidinho para mostrar para vocês, né, esse belíssimo exemplar. Aqui se trata de uma Coelogenes, né, é uma Coelogene dayane. É uma planta nativa da Malásia, Bornéu, Tailândia, Java e Sumatra, tá? É uma planta que ocorre aí nas altitudes que variam entre 250 até 1.900 metros de altitude. É uma planta então que se adapta bem, né, em diferentes tipos, né, de cultivo e de diferentes climas também. Essa planta eu tô com ela já há uns 3 anos, mais ou menos, tá? É uma planta de crescimento muito rápido, tá bom? Assim como muitas celógenes, é uma planta de porte grande, tá? Essa planta aqui, vocês podem ver que tem bastante, já está abrindo bastante frentes. Ela já tinha enchido o vaso, né, a cuia. Eu acabei removendo a outra parte, né, dela daqui, para poder estar fazendo um outro vaso matrizeiro, né, para estar fazendo cortes, né, e disponibilizando aí a venda. Então, pessoal, é uma planta que cresce muito, entoucera muito, né, ocupa espaço, tá? Uma das questões aí que muitos não colecionam, né, as Coelógenes é justamente devido a isso, né, que é uma planta que ocupa espaço. Como vocês podem ver aqui, olha só o tamanho do vegetativo dessa planta, né? Ali tem uma outra, olha só. Então, né, são plantas que ocupam grande espaço. Essa planta costuma dar essas manchas nas folhas, né? Eu nunca vi essa planta em local algum que não tenha esse tipo de mancha, tá, nas folhas. Acredito que seja um tipo de fungo, né, ou algo do tipo que acaba, né, contraindo na planta devido ao ambiente, acredito. Tá? Mas não é algo que deva se preocupar, não é algo assim que vá prejudicar a planta, né? Não atrapalha o desenvolvimento nem nada, né? Fica assim, ó, aí fica feio, a gente vem, remove a folha e tá tudo certo, né? Por mais que utiliza, né, os fungicidas sistêmicos, igual eu aqui utilizo agora no tempo de chuva, de 15 em 15 dias, no tempo da seca, de 30 em 30 dias. Então, mas mesmo assim ocorre em todas as Coelógenes essas manchinhas. Então acredito que seja característico delas mesmo, né? Não é algo assim prejudicial ao desenvolvimento da planta. É uma planta que emite suas hastes florais pendentes, como vocês podem ver aqui. Essa planta em si é uma das que emite as maiores hastes florais, né? Como vocês podem ver, olha só a quantidade de flores e o comprimento dessas hastes. Então, pessoal, vai até o chão. É uma planta bem grande, né? Tanto de vegetal quanto de hastes florais. Olha só, quantidade de flores. E isso, pessoal, essa haste aqui tá curta, né? Essas hastes estão curtas, elas estão em média aí de 1,5 m, né? Provavelmente. Mas essa planta pode alcançar suas hastes até 2 metros de comprimento, né? E portando aí mais de quase, vamos se dizer assim, mais de 80 flores, né, mas podendo ultrapassar também 100 flores. Eu já vi exemplar com uma haste portando 100 flores. Então, mas isso, né, são alguns casos, não é todo mundo que consegue essa façanha, né, porque tem que ser um cultivo muito bom, tem que ser algo assim diferenciado mesmo, né, para conseguir. Mas de todo modo, né, é uma planta muito linda, né, uma planta bem exótica, bem diferente, né, e que chama a atenção mesmo, né. É uma planta que possui cores fortes, né. Vou tentar mostrar aqui para vocês os detalhes da flor em si, né. Olha só, olha que labelo lindo, o quão bonito é esse labelo. É uma planta incrível. Para mim, das Coelógenes, é uma das mais lindas que se tem hoje, né? Eu gosto muito. Ela sempre portando esse tom, né, de chocolate bem estriado com um detalhe branco.
aqui no labelo, né? As pétalas e sépalas nessa cor bege. Então, assim, é algo que eu acho incrível, né? É algo que eu gosto muito. As ceológenes, no geral, né, grande, vamos dizer assim, 80%, né, das espécies são plantas que gostam de locais mais protegidos da luz solar. São plantas que eu aqui cultivo em tela de sombreamento de 80%, tá? E indico para quem mora em regiões muito quentes aí como eu. Então sempre utilizar, né, um sombrite aí de 80% para elas desenvolverem bem e para não queimar também com facilidade, tá certo? Porque como elas têm folhas, olha só, folhas bem largas, né? São folhas muito viçosas e são assim, elas queimam facilmente. Se você deixa ela exposta, né, a muito sol, ela vai acabar se queimando, nem você perdendo a folha ali, que é vamos dizer assim, é um dos pontos de beleza da planta, né, o vegetal, né, que compõe a floração. Então é sempre bom ficar atento a isso, tá? São plantas que gostam de muita luminosidade, muita umidade, desculpa. A umidade é sempre bom manter ela de no mínimo 60%, tá? Não quer dizer que a planta tenha que ficar molhada, mas o ambiente em si, né, está úmido, que favorece bastante no desenvolvimento e no crescimento dessas plantas. Então é sempre bom se atentar a isso. Uma fertilização, né, legal, sempre bom utilizar aí uma fertilização líquida, tá, pessoal? Eu sempre indico utilizar uma fertilização líquida, né, solúvel, que eu quero me referir assim, porque ela fica menos composto no substrato, porque ceológene, ela detesta ser replantada. Então a gente tem que tentar preservar o máximo possível do substrato, tá bom? Então a gente sempre tomando bastante cuidado em preservar ao máximo o substrato das plantas, tá? Das ceológenes, porque elas não gostam de ser replantadas. Quando a gente faz o replante, elas sentem bastante, ela sempre fica cerca de 1 ano até 2 anos sem florescer, né, para dar tempo dela estabilizar novamente, né? Então é sempre bom evitar a gente tá fazendo replante de ceológenes. E também sempre utilizar um substrato que não se decompõe rápido, tá? Um substrato de qualidade para que ele possa durar, né, um período maior. Eu aqui utilizo sempre, né, um mix para ceológenes, o mix de casca de pinho, né, e carvão apenas. Vocês podem ver aqui, ó, só o carvão, né, e a casca de pinho em tamanhos menores, tá? Sempre em pedaços não tão grandes, mas também não muito miudinhos. Sempre nessa faixa, né, nessa granulometria. De médio, vamos dizer assim. Então, pessoal, é uma planta também, né, que descarta bulbos, tá? Os bulbos mais velhos dela, ela vai secando, vai descartando e a gente tem que remover, tá? Sempre fazendo a limpeza da planta. Então, é mais que tem para dizer, só isso mesmo, tá? É uma planta que é fácil cultivar, desde que você atente a esses detalhes nos quais eu mencionei. E não é difícil, né, assim, de conseguir também. É uma planta aí que é fácil até de conseguir, só que não é uma planta de valor muito acessível, tá bom? Essa planta, ela varia aí as mudas, né, vamos dizer, mudas que já florescem. Ela costuma variar de 200 a 600 reais, dependendo a quantidade de bulbos, tá? É uma planta um pouco mais cara. E sempre, pessoal, tomar cuidado para não comprar gato por lebre, tá bom? Porque o pessoal vende muito híbridas dessa planta como sendo ela, porque ceológenes, o vegetal é muito parecido, né, de algumas, principalmente essas de porte grande, são bem parecidos. Então, o pessoal costuma vender muito a ceológene brimeriana,
tá? Como sendo a Ceologene Diana, ou a pulverula, que muitos chamam, dizem que é a mesma. Dizem que é a mesma planta, mas eu acredito que não seja, pois eu tenho uma pulverula e tenho essa Diane, elas florescem em época diferente e as flores também são diferentes, né? Tem pequenas diferenças, mas tem diferença sim, né? Então eu acredito que não sejam a mesma, mas muitos dizem que sim. Então a gente não está aqui para entrar, né, em discussão a respeito do que é ou deixa de ser. Lembrando que Ceologene Diane sempre vai ser, né, uma planta de bulbos, digamos até que finos, tá? São bulbos longos, mas até que finos, não são tão grossos. Suas folhas sempre, né, começa aqui na base bem fina e abre depois, né? Não vai ter uma Ceologene Diane que começa dela já, vamos dizer aqui, começa já aberto, nem aqui na base do bulbo aqui embaixo. Não tem, tá? Então, se tiver, é híbrido. Outra característica, haste bem fininha, haste floral, ó, é bem fininha, independente do comprimento que ela fique, tá? Independente do comprimento, sempre fina, tá bom, pessoal? Outra característica também, sempre as flores de costas uma para outra. Olha só, todas as flores ficam de costas uma para outra, né? Que fica uma para cá, uma para cá, uma aqui e outra aqui. Então, sempre com essa característica, tá bom? Nunca vai ter plantas igual com uma flor aqui, outra aqui virada para frente, uma aqui para o lado e uma para trás. Não. Sempre dessa mesma forma, tá? E a cor também. Sempre observe o detalhe do labelo, né? O detalhe da floração, porque é bem importante. Isso vai ajudar bastante vocês a identificar uma Ceologene Diane pura, né? Labelo, sempre chocolate. Não tem a variação dela mais clara, né? Ou mais escura, ou negro, como muitos querem dizer e tal. Não, sempre chocolate. Chocolate bem estriado com detalhe branco no labelo, tá? A coluna da planta, olha só os detalhes, com chocolate e o branco. Pétalas e sépalas nessa cor bege, tá bom, pessoal? Fiquem sempre atentos. Não existe Ceologene, né, Diane pura. Estou me referindo à planta nativa, planta espécie pura, de outra tonalidade ou outra forma, tá bom? Sempre da mesma forma. O diferencial dessa planta é justamente essas características, tá bom? Então sempre tomem cuidado. Ah, mas eu achei uma Ceologene Diane já adulta tal, que custa R$50. O fulano vende por R$80. Gente, impossível. Quem tem essa planta pura, quem, né, tem essa planta em si em coleção que é original, ninguém vende essa planta por menos de 180, muda pequenininha de 1 ou 2 bulbos, né, mudas maiores aí de 250, 300 ou até touceirinhas já maiores a R$600. Tá bom? Então não existe. Se a pessoa te oferecer, eu tenho uma Ceologene Diane, quanto que é? Tá adulta? Sim, adulta. E o valor? R$80, 70? É fraude. É um híbrido ou muitas vezes nem é a planta, tá bom? Porque quem tem essa planta não vende por menos. Há muitos anos eu cultivo. Essa planta era muito cara, muito cara mesmo, quando a gente conseguiu trazer ela, né, para o Brasil. E então depois agora ela deu uma barateada, é lógico, mas é sempre variando aí de 200 a R$600. Não menos do que isso, tá bom? Não existe aquele negócio de eu achei mais barato e tal. Muitas das vezes acha mais em conta, sim. A foto é da planta, sim, mas quando florescer não vai ser, tá bom? Então fiquem sempre atentos, tomem cuidado, tá? Não caiam nesses contos, porque muita gente está fazendo isso, a gente vê isso demais no mercado hoje. Fiquem todos assim, cientes disso,
tá bom? Que não existe essa planta em local algum. Eu cultivo orquídeas há praticamente 18 anos e nunca encontrei essa planta menor, né, assim, adulta, com valor menor de R$ 200, tá bom? E quando eu refiro a R$ 200, pessoal, é muda com bulbo pequeno, tá? Um bulbo, um broto e um bulbozinho sem folha minúsculo atrás. Isso seria uma muda de 200, tá bom? Uma muda igual esse vaso aqui hoje, né, se fosse valor de mercado, essa planta aqui, do jeito que está, ela chegaria ao valor de R$ 1.000 ou mais, tá bom? Dependendo da localidade, a região, quem for vender, tá certo? Então sempre tomem cuidado quanto a isso, tá bom? Para não cair em golpe. Então, pessoal, o que tem para falar mesmo é só isso, tá? Fiquem atentos, tomem cuidado. Eu acredito que em breve eu já terei vasos, né, disponíveis dessa planta. Acredito que eu ainda deva ter um e logo mais terei mais. Também mais 1 ou 2 vasos também. Não é uma planta que a gente vai encontrar aí 50 vasos disponíveis, né, grande quantidade, porque não tem essa planta em produção assim, tá certo? Tanto que eu comprei, para vocês terem uma base, eu comprei, né, algumas mudas pequenas, né, que me disseram que eram de semente, né, e eu comprei, acredito que foi cerca de 10 mudas. Das 10 mudas eu paguei o valor de R$ 130 em cada uma, mudas para florescer com 2 anos, e agora floresceram e nenhuma é a planta, né, é essa Ceologine. Não é. Eu já tentei várias vezes fazer polinização para semente dessa planta e não consegui, tá bom? Mas então sempre procure cortes de matrizes de quem realmente tem a planta. Aí vai na página da pessoa, procura foto, procura informação. Sempre procure, né, assim, o máximo de informações possível para que vocês não caiam em golpe, tá certo? Então era só isso mesmo que tenho para falar para vocês, né, e deixar registrado aí essa beleza de planta. Se vocês gostaram, não se esqueça, deixe seu like, comente aí no vídeo, deixe dúvidas ou sugestões também, né? Se alguém tiver interesse em adquirir cortes dessa planta, pode estar me chamando também no WhatsApp, eu vou estar deixando aí na descrição do vídeo, ok? Se não é inscrito, se inscreva no canal, logo mais teremos outros vídeos, tá bom? Fiquem todos com Deus e tchau, tchau.